Imagine que tudo o que você conhece sobre a arte pública é uma mentira, que os mosaicos que enfeitam praças e avenidas foram apagados por um decreto silencioso, que o registro que o mundo tentou destruir ainda pulsa sob camadas de pó e concreto. Quem foi o autor desse apagamento? Porque uma explosão de cores, que outrora guiava o olhar dos transeuntes, desapareceu sem deixar vestígios. A resposta se esconde nas rachaduras de um antigo armazém, onde o tempo ainda ecoa o último suspiro de um legado perdido. A primeira pista apareceu em 1928, quando o arquiteto italiano Luigi Bianchi chegou ao Rio de Janeiro e descreveu, em um diário ainda preservado, um conjunto de painéis de cerâmica que cintilavam como estrelas ao entardecer. Os documentos oficiais listam 70% das peças como parte de um programa municipal de revitalização urbana, e fotografias da época mostram crianças brincando entre fragmentos de azul, vermelho e ouro. Mas essa era apenas a superfície. As notas fiscais revelam que mais de 50% das obras nunca foram catalogadas, desaparecendo em rotas secretas de exportação. Quando a ditadura militar assumiu o poder em 1964, um grupo de oficiais comandou a chamada Operação Esmeralda, cujo objetivo era eliminar símbolos que pudessem inspirar resistência cultural. Arquivos desclassificados mostram que 400 peças foram removidas de museus e armazenadas em depósitos subterrâneos, enquanto outros 1.000 foram derretidos para reutilizar o metal em armamentos. A conspiração não ficou restrita ao governo. Empresários da construção, seduzidos por contratos milionários, venderam os mosaicos como entulho, enterrando-os sob fundações de arranha-céus que hoje dominam o Skyline. A descoberta inesperada ocorreu em 2019, quando engenheiros escavavam o subsolo do bairro da Lapa e encontraram um corredor de tijolos quebrados, ainda cobertos por um véu de terra úmida. Dentro, mais de 200 peças intactas reluziam, revelando padrões geométricos que remetiam a antigas tradições indígenas mescladas com influências Art Deco. Cientistas dataram a argila utilizada para a fabricação dos azulejos em 1905, confirmando que o mosaico colorido nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, desafiando a cronologia aceita pelos historiadores. O perigo oculto não reside apenas nas pedras quebradas, mas na mensagem que elas carregam. Cada fragmento contém símbolos que, decifrados, apontam para rotas de fuga usadas por opositores políticos durante a repressão. As cores não eram meras escolhas estéticas. O vermelho representava a coragem dos revolucionários, o verde marcava pontos de encontro clandestinos e o amarelo sinalizava rotas de suprimento. Ao revelar esses códigos, o mosaico se transforma em um mapa de resistência, expondo a vulnerabilidade de um regime que temia o poder da arte para unir corações. Hoje, milhares de jovens artistas de rua se inspiram nas linhas quebradas que surgiram nas paredes de São Paulo, criando murais que questionam a memória oficial e reivindicam espaço para narrativas esquecidas. O legado perdido de mosaico colorido alimenta protestos contra a gentrificação, pois as mesmas comunidades que perderam suas cores agora lutam para preservar o que resta. Quando alguém passa por uma obra incompleta e sente um vazio, está sentindo o eco de um passado que ainda clama por reconhecimento. A grande revelação surge ao conectar os pontos entre o passado e o presente. O decreto que ordenou o desaparecimento dos mosaicos nunca foi revogado. Ele ainda vigora nos arquivos do Ministério da Cultura, invisível para o público, mas ativo ao impedir a restauração oficial das peças. Contudo, a resistência cultural encontrou um caminho alternativo, usando tecnologia de realidade aumentada para projetar as imagens originais sobre as ruínas, permitindo que qualquer pessoa veja o que foi apagado. Essa estratégia demonstra que, mesmo quando o concreto tenta silenciar, a memória pode ser projetada em luz. Ainda assim, uma dúvida persiste. Quem, entre os milhares de trabalhadores que carregaram as peças para os depósitos, guardou o último fragmento intacto? Alguns relatos sugerem que um velho pedreiro, chamado Manuel, enterrou uma única placa sob a casa onde morava,
jurando que um dia o povo a encontraria. Se essa história for verdade, ainda há um fragmento que jamais foi registrado, aguardando ser desenterrado por olhos curiosos. O mistério permanece aberto, lembrando que a história nunca está completa enquanto houver quem a procure. Ao refletir sobre o que aprendemos, percebemos que o legado perdido de mosaico colorido não é apenas um conjunto de azulejos quebrados, mas um espelho que reflete a fragilidade das narrativas oficiais e a força das vozes marginalizadas. Cada linha traçada nos fragmentos nos convida a questionar quem decide o que merece ser lembrado e quem tem o poder de apagar. A arte, como a água, encontra fissuras para escorrer, e enquanto houver fissuras, haverá esperança de que a verdade ressurja. Portanto, a pergunta que abriu este relato, por que tudo o que você conhece sobre a arte pública poderia ser uma mentira? Recebe uma resposta que ecoa nas galerias subterrâneas e nas telas de smartphones. Porque o poder tem medo da cor que desafia sua ordem, e porque a resistência se alimenta de cada fragmento que se recusa a ser esquecido. Ainda que alguns pedaços permaneçam ocultos, a consciência coletiva já começou a reconstruir o que foi perdido, peça por peça, luz por luz. Ao terminar, deixo-lhe uma escolha: fechar os olhos e aceitar o silêncio imposto, ou abrir a mente e buscar os mosaicos que ainda sussurram nas sombras da cidade. A decisão que você tomar hoje determinará se o legado perdido permanecerá enterrado ou se acenderá como um farol para as próximas gerações, lembrando-nos que a história, mesmo quando apagada, pode ser reescrita com coragem e cor.